Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa. A gente que assiste novela, vai ao cinema e tal, a gente vê tanta coisa sobre herança, sobre partilha de bens. Será que tudo que a gente vê nessas histórias, tudo é verdade? Eu acho que não. E a doutora Sandra Daniotti, que está aqui com a gente. Ei, tava com saudades, viu? Eu também, viu? Tava com saudades. Ela vai explicar tudo sobre isso. Estava na Argentina estudando? Estudando, isso, doutorado. Tá para vendo? Melhorar um pouco, né, o conhecimento e ajudar mais as pessoas. E depois vem aqui e conta tudo pra gente. Conto, com certeza. Por isso que às vezes ela vai, some um pouquinho, mas depois ela volta. Exatamente. A gente vê muita coisa nas novelas, não é? Sim. Nos filmes e tal. É engraçado que sempre nas novelas, quando tem assim um falecimento, tem um grande patrimônio, filhos, uma família grande, aí chega naquele momento, aí diz assim, olha, o advogado marcou uma reunião, aí sentam-se todos, Isso. Aí abriram o testamento, então ficam todos assustados. Mas, na verdade, aí diz assim, aquele ficou sem nada, passou tudo para esse, vai para uma instituição que vai cuidar de animais, de idosos, etc., e deixou a família sem nada. Mais ou menos isso, assusta, né, nas novelas. Deserdou esse, aquele, reconheceu aquele outro como filho, quer dizer, tudo isso fica assim muito fantástico assim na hora, mas existe um fundinho de verdade que é o seguinte, a pessoa pode planejar, né, o futuro e após a sua morte, o que eu quero que seja feito quando eu já não mais existir neste plano. Com o meu patrimônio. Com o meu patrimônio, eu quero que continue o patrimônio na família, de certa forma, ele pode fazer isso? Pode. Tá. Vamos ver então o que é mito e verdade a respeito de testamentos e heranças. Ah não, perguntas direto. Ana Maria, quero fazer um testamento deixando os meus bens para os meus filhos. Qual é o tipo de testamento que devo fazer? E se caso eu mude de ideia, posso alterar? Olha que bacana a pergunta dela. Você pode fazer sim, você tem um patrimônio, então eu já quero dividir em vida, já quero deixar estabelecido o que eu quero que seja feito quando eu morrer, quando eu não estiver mais aqui, mas que os filhos administrem, que cada um fique com a sua parte. Existe aquela parte que é o legado dos filhos, tá? Com o falecimento que é dele, que não tem discussão. Conta essa parte. A parte é sempre aquele que, por exemplo, o pai e a mãe, faleceu o pai e a mãe, abre a sucessão, né, casados, então, aí abrindo a sucessão, existe os herdeiros que estão em primeiro plano, que ele vai concorrer com o cônjuge, tá? Então, se divide entre os filhos e fica aquele 50% da outra parte, tá? Então, imagine, né, Regina, vamos dizer, 100 moedas, mais ou menos assim. Então, 50 ficam com o cônjuge vivo. Certo? Aquele que faleceu, então abre a sucessão e os herdeiros estão em primeiro plano. E eles concorrem hoje com o cônjuge vivo. Então, este cônjuge que ficou vivo ainda tem uma participação nesse 50%. Isso já é devido. Agora, vamos dizer, ele quer que, por exemplo, já está sozinho, é viúvo, ou a mãe que quer deixar para os filhos, já tem aquele patrimônio, já tem os 50% lá dividido, tem os 50% dela e eu já quero fazer a divisão em vida. Pode fazer isso através do testamento? Pode. Mas e se amanhã eu mudar de ideia, eu posso modificar? Pode, porque o testamento só vai ter validade após a morte. Tá? Então, aí ela pode Ana fazer Maria a modificação. pode mudar, se ela pode quiser. mudar, isso. E o tipo tem o particular, o que você pode fazer instrumento público e o cerrado, que é aquele que ninguém vai saber que existe. Você sabe como que é o testamento cerrado? Não. É muito bonitinho. Ele é costurado, ele é escrito, pode ser manual ou digitado, costurado, ele é colado com cera, através de um carimbo. Bem antigo, bem artesanal. Isso. Próxima pergunta foi enviada pelo Paulo. Qual o prazo e os documentos necessários para abrir um inventário? Inventário é diferente de testamento. O testamento é aquele que você deixa em vida, já preparado, já faz em cartório ou particular. Na presença, se for particular, 3 testemunhas. No cartório, com 2 testemunhas. O inventário, o que acontece? Já houve o falecimento. Então, tem um prazo para abrir o inventário. Este prazo, as pessoas costumam perguntar, mas olha, já passou um ano, eu tenho que pagar a multa? Tem, porque o prazo hoje, pela mudança da lei, são 2 meses. Antes era 60 dias. 60 dias é diferente de 2 meses, porque às vezes o mês tem 31 dias, 28, então são 2 meses após o falecimento. Quais os documentos principais? O atestado de óbito, né, do falecido, os documentos pessoais do inventariante, que é aquele que vai fazer a abertura, a relação de parentesco, certidão de nascimento dos filhos, que comprova o parentesco, e os bens que vão ser partilhados no inventário. Perfeito. Isso basicamente.
Próxima pergunta foi enviada pela Célia. Gostaria de saber se o testamento de uma pessoa pode ser realizado numa cidade cujo local não é do seu domicílio em tempo integral, apenas comprovando ter vínculos nessa outra cidade, como, por exemplo, residência de seus pais ou irmãos. Não existe vinculação nenhuma. Você pode procurar o cartório onde você estiver, o mais próximo, ou da cidade onde seus filhos residem, para abrir esse testamento. Não é necessário nem, inclusive, que seja no domicílio dos imóveis. Tá. E nem que tenha os parentes próximos. Às vezes a pessoa quer até fazer longe, para que ninguém saiba. O importante é que deixe sempre alguém sabendo que existe um testamento, para que, no caso de sua morte, que seja requerida a abertura do testamento. Tá bom, a gente vai continuar com as perguntas. Mas conheci algumas coisas. Viajar é muito bom, é uma parte boa, né? Da vida. Vamos continuar com as perguntas? Vamos lá. Então vamos lá. Edivaldo, minha mãe deixou o testamento. Tenho que abrir o inventário? Então, deixou um testamento. Se for um testamento cerrado, então você tem que fazer a abertura do testamento, que é uma petição muito simples, e dentro desse testamento diz o que ela queria que fosse feito, o que ela quer, né? Na verdade, e aí já faleceu, o que ela queria que fosse feito. Então, abre-se o inventário, faz a divisão para ter o formal de partilha e cada um receber o seu quinhão e como ficou estabelecido no testamento. Ela. Exatamente. Tanto tem que abrir porque tem um prazo, inclusive, se houver uma contestação, né, por parte de algum herdeiro, ele tem um prazo ainda para fazer isso. Eles têm que ser todos intimados. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Giovana. Gostaria de saber quanto tempo demora para sair a divisão de bens de uma pessoa falecida que não deixou o testamento, tendo em vista que são vários herdeiros e muito dinheiro investido em imóveis. Isso. Quando ela diz assim, existe muito dinheiro investido em imóveis, então veja, existem muitos bens e pode haver grande discussão. Se for amigável, contrata um único profissional para trabalhar e vai ser muito mais simples, mais fácil. Agora, a demora nem sempre é por conta do profissional, do advogado que você contratou, mas sim pelas idas e vindas do processo, requerendo mais documentos, precisa preparar todos os documentos e esses bens têm que estar desembaraçados. Então, assim, todos os documentos referentes aos bens. Não é verdade? Se existe, por exemplo, empréstimo, investimentos, quer dizer, tudo isso tem que ser colocado no inventário e a liberação dos valores para as partes depende da homologação dessa divisão. E o juiz é que vai liberar os valores. Tá. Porque você sabe, houve o falecimento, breca tudo. Então, tem investimento, os investimentos ficam parados, não pode mais mexer, não pode sacar um centavo das contas. Então, tem investimento lá, investido em imóveis, deve ter aluguéis, etc. e tal. Esses investimentos, até que o juiz autorize, não se pode mexer, tá? E as idas e vindas demora do processo, né? Normal. Próxima pergunta é enviada pela Nilma. O que é necessário para fazer um testamento particular? Tenho que pagar os custos? Tem validade? Testamento particular não tem custo nenhum. Por quê? O testamento particular a pessoa pode fazer até de próprio punho. Ela tem que estar em faculdades mentais perfeitas, sem nenhum problema de saúde que venha mais tarde ser um motivo de impugnação, mas tem que ter 3 testemunhas. Que não sejam os herdeiros. Os herdeiros, quem vai receber. Então não dá para fazer testamento em segredo. Não, então o testamento sempre é importante que tenha alguém que sabe que existe esse testamento. Tá? Boa. Mas tem que ter 3 testemunhas, que não pode ser o testamenteiro, não pode ser um parente que vai receber, não pode ser, por exemplo, uma amante, não pode ser uma companheira fora do casamento, porque pode haver interesse e pode ser invalidado, pode ser declarado nulo em juízo. Não tem custas, porque é um documento simples, mas tem que ter assinatura, de preferência faça reconhecimento de firma, tem validade? Tem, se tiver dentro desse parâmetro que está tudo legal e dentro do que a lei prevê. Nessas condições, testemunha e não pode ter essas pessoas envolvidas, tá bem? Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Tereza. Sou viúva, tenho 2 filhos e quero fazer um testamento deixando tudo para minha filha com cláusula de incomunicabilidade. Posso fazer isso? O que é cláusula de incomunicabilidade? Incomunicabilidade é uma previsão onde você faz um testamento, você abre uma cláusula, como se fosse um contrato.
O testamento, vamos dizer assim, o que ele é? É um documento que você pode fazer no cartório, pode ser particular, ele pode ser instrumento público, pode ser cerrado, a gente já falou. Então, veja, ele é como se fosse um questionário, você vai responder com seus dados, os bens, o que você quer que seja feito. Acontece que quando você diz incomunicabilidade, vou passar tudo para um filho só, sendo que você tem 2 filhos, é o caso, ela pode fazer isso em prejuízo do outro? Ela tem que ter um motivo muito justo para isso. Primeiro, mesmo então, posso fazer isso mesmo sendo dela. Por quê? É aquilo que a gente falou anteriormente. O herdeiro, ele já tem aquele direito estabelecido em lei. Não é? Agora, se eu quero passar a minha parte para os meus filhos, eu não vou dividir. Por que eu não vou dividir? Eu vou deserdar o outro? Por que essa cláusula de incomunicabilidade? Eu tenho que justificar. As pessoas fazem cláusula de incomunicabilidade, vamos lá, primeiro, para fraudar. Então não pode comunicar, não pode penhorar, não pode vender, para manter aquele bem fora de ações de execução, que não tenha que dividir com ninguém, ou outros casos. Por exemplo, existe um caso que a pessoa é envolvida com jogo, por exemplo. Então gasta tudo que tem em jogo, dilapida os bens. Então, este seria um motivo, mas tem que estar expresso no testamento, muito claros os motivos, porque inclusive isso pode servir como impugnação. Olha. Por quê, Regina? Porque a incomunicabilidade, ela vai para uma pessoa só neste caso, o outro irmão não vai receber, quer dizer, e precisa ver qual o motivo, porque vai tirar de todos essa condição que às vezes é um meio de vida esse bem. Por exemplo, um aluguel, ou vender e dividir para que as pessoas se sustentem. Então tem que ser muito bem esclarecida essa cláusula, mas me parece que neste caso já não é bacana passar para um só e essa cláusula de incomunicabilidade vai ter problema e pode ser anulado. Próxima pergunta é enviada pelo João Carlos. Vivi em regime de união estável por 20 anos e minha companheira comprou um imóvel. Após o falecimento dela, descobri que este imóvel está só no nome dela e que também fez um testamento deixando para os filhos me excluindo. Como posso reverter? Olha, gente, tem que reverter porque viveu 20 anos. Comprou um imóvel só no nome, porque existe muito isso. Às vezes não existe um reconhecimento da união, não são casados, então adquiriu um bem e colocou só no nome de um deles, né? Do companheiro ou da companheira. Aí faz um testamento, porque aproveitando que este bem só está em nome de um, e faz um testamento deixando para os filhos, excluindo o companheiro. Ora, se esse companheiro contribuiu, esteve 20 anos com esta pessoa, ele faz jus, e hoje a lei não faz distinção entre casados e companheiros. Então, tem direito a 50% disso. Só poderia fazer o testamento da parte livre. Que são os outros 50%. 50% dela. Então, veja, tem como reverter isso, Regina? Tem, mas só pela via judicial. Então, o que vai ter que fazer? Ingressar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união, que é até a morte, me parece, né? Tem que reconhecer, porque não é casado. Se não existe o reconhecimento, tem que reconhecer. E já pedir, né, a reserva dos 50% que é dele, porque foi adquirido na constância dessa união. Tá. Eu comecei a nossa conversa falando de novela, de filme e tal, e sempre é um quebra-pau, uma confusão e tal. Na vida real é assim também? Assim também, infelizmente. Jura? Nós temos, quando se trata de família, a gente tem que ter uma certa psicologia, porque os ânimos chegam alterados. Então, a gente diz assim, olha, está acontecendo assim, não se preocupe, acontece em quase todas as famílias, porque é muito difícil quando já chega um testamento prontinho, todos concordam, um inventário amigável. Muito difícil. É muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente tem que mostrar o que é a lei, o que um está querendo e não é possível, você tenta mostrar, olha, isso que você quer realmente não é possível. Pela lei. Pela lei. O juiz não vai homologar, os seus irmãos não concordam, ou vice-versa. E aí, se não concorda, então parte e cada um vai buscar o seu direito individualizado. Mas a gente tem sempre que passar quando passa com o profissional, tentar amenizar essa situação, claro, para chegar no judiciário e já estar assim mais uma parte encaminhada. Muito exatamente. Triste. Sandra Daniotti, doutora Sandra Daniotti, advogada. Você encontra a doutora Sandra no Facebook como Sandra Daniotti, Daniotti com 2 T's. O e-mail dela
daniotti@uol.com.br. O telefone dela é 11 3857 5778. 3857 5778. Obrigada, Muito obrigada, Regina. meu amor. Uma boa tarde. Bom final de tarde. Obrigada.